Glauco Diógenes, para você, o que é pífio? Pífio é a má gestão dos clubes brasileiros ainda no que diz respeito a questões que dão relevância à marca, né, dos clubes, né? A gente ainda tem alguns ensaios importantes acontecendo aqui no Brasil, mas de uma maneira geral, a maneira como eles tratam os símbolos e a identidade de marca dos clubes brasileiros ainda está muito aquém do que poderia para explorar essas verdadeiras joias que são os clubes brasileiros. Infelizmente, isso é pífio. E o que não é patético para você? Olha, o que não é patético são os movimentos que têm acontecido de uma maneira mais progressista, no sentido também de abertura para grupos minoritários e também para o entendimento que envolve você dar esse atendimento envolvendo o design como uma base para trazer luz para questões como, por exemplo, o futebol feminino, que a gente está começando a viver agora de uma maneira um pouco mais consistente, né? Ainda longe do que seria o ideal, mas isso é um movimento importante que tem também o design como pilar central para ajudar nessa construção de marca. Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no UOL Esporte e o nosso convidado da vez é o Glauco Diógenes. Ele é designer, ele é um cara especializadíssimo em camisas de futebol, uniformes de futebol, o visual, o layout, um assunto que a galera gosta demais, as pessoas adoram o assunto. Seja para falar bem, seja para falar mal, essa camisa é horrorosa, essa eu nunca compraria, essa aqui eu gostaria de ter, essa aqui eu não abro mão dela, enfim, todo mundo tem uma relação mais ou menos apaixonada com uma ou com outra camisa, né? E vai ser bem legal esse papo, porque a gente vai fazer uma viagem aqui pela evolução das camisas pelo tempo. Glauco, obrigado por conversar com a gente. Primeiro, eu queria falar do seguinte: os uniformes de futebol, eles eram uma exclusividade dos jogadores, né? Para você conseguir uma camisa oficial, você tinha que conhecer alguém dentro do clube. Até os anos 70, anos 80, era assim, não existia loja de clube. Você vai... Depois, quando surgiram, a loja era uma lojinha dentro do clube, que vendia ali uma ou outra peça, às vezes uma sobra de um jogo de camisas do time que atuou do domingo, na semana passada, aquela camisa ficava ali sendo vendida, era difícil de você adquirir, era caro, evidentemente, né? E não era um negócio muito simples, né? Aos poucos isso virou um mercado poderoso, né? De que maneira isso mexeu com o design das camisas, né? Com o desenho das camisas a partir do momento que deixou de ser só o fardamento para o cara entrar em campo e jogar e se transformou numa peça de vestiário, uma peça que as pessoas usam, de vestuário, as pessoas usam no dia a dia e até objeto do desejo de tanta gente. Não, excelente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, adoro o teu trabalho, você sabe disso, é uma honra estar aqui. E excelente poder responder essa pergunta. Na verdade, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender também uma coisa que diz respeito a processos fabris e o desenvolvimento tecnológico que começa a acontecer lá no finalzinho da década de 70 e tem a sua explosão nos anos 80 com o uso dos tecidos sintéticos, né? Até camisas icônicas como o da Holanda, da Euro de 88, que já permitiam essa nova exploração por parte dos designers. Mas o que também tem de muito interessante na estratégia de marketing das empresas e fabricantes é dar esse sentimento de pertencimento para o torcedor. Porque, no final do dia, os uniformes, né, as camisas, são materializações de emoção, assim como são as taças, o pavilhão, só que você pode portar isso. E ao criar esse mercado, eles começam a conversar com mercados paralelos. Então, hoje, para trazer para os tempos atuais, puxando essa linha do tempo que você sugeriu, a gente precisa entender também essa questão do comportamento do jovem, essa transição de comportamento que vem pegando a música, o street art e até mesmo as revoluções que as redes sociais têm trazido. Então, tudo isso vira um caldeirão, né, que a gente chama em inglês de mashup, traz todas essas referências e esses elementos para você conseguir realmente traduzir o que seria o sentimento dessas torcidas e dessas culturas. Então, quando você consegue finalmente, e é isso que você falou, é verdade, mesmo nos anos 80, eu sou cria dos anos 80, já estou com 40, mas você tinha mesmo essa dificuldade, mesmo nas lojas dos clubes, com relação à inclusão, né? Modelagem, tamanhos de camisa que não fossem camisas que eram projetadas e modeladas só para os atletas, né? Hoje você tem uma gama de oferta gigantesca, ainda precisa ser implementada, principalmente para o pessoal plus size, uma vez que você ainda está preso dentro do contexto do esporte, da performance, então logo você tem como referência o biotipo, né, o shape do jogador, que também mudou e que o design acaba influenciando também e se retroalimentando. É muito louco ver como que, se a gente comparar mesmo com os jogadores dos anos 90,
o shape do jogador, hoje ele é muito mais quase que um corpo de rã, a gente brinca, né? Essa coisa compacta, super fibrada de músculo, com um tronco pequenininho, pernas e braços super longos, né? Meio que o novo biotipo do jogador do futuro é o do Mbappé, essa rãzinha, a gente costuma brincar. E o design também explora e percebe isso para poder ir criando e adequando com o espírito do tempo, né? O nosso zeitgeist. Então, dando essa volta toda para explicar essa sua pergunta, que é bem pertinente, você tem tudo isso, o sentimento de pertença, que é uma coisa arquetípica, né, que vem lá desde o Jung, mas também muita estratégia de marketing, muito estudo de comportamento social para você desenvolver as camisas que estão aí hoje. Os uniformes eles ficavam muito tempo sem passar por mudanças, né? Até entrarmos nessa era, né? Você pega camisas de um time, qualquer time do futebol brasileiro, por exemplo, 77, 78, 79, a mesma camisa, não tinha mudança, era igualzinha. Hoje eles são alterados anualmente, né? A cada temporada, mais ou menos como acontece com os automóveis, né? Todo ano, mesmo que mude um detalhezinho, um friso, um farol, uma lanterna, um detalhe interno, o carro é igualzinho, mas muda o acabamento, versão 2022. Né? Hoje, com a camisa de futebol, acontece algo parecido. Né? Só que, assim como os carros têm vários modelos, filhotes de cada um daqueles modelos, versões, as camisas também têm 3 versões, pelo menos, aí por cada clube. Né? A camisa 1, a 2 e a famosa terceira camisa, muitas vezes polêmica. Né? Isso dá, em uma década, pelo menos 30 versões de camisa de um time de futebol, em 10 anos. Você não acha que isso é muito, não? Assim, não gera, de repente, um certo exagero, até em algumas, entre aspas, viagens, né? no desenho de uma ou outra camisa? Porque é uma necessidade você criar por ano 3 versões. Então, você pega a camisa de um time estreita a lista, a larga lista, a número 2 é branca, aí a branca ganha um friso, aí a 3, aí tema livre, né? O cara faz o que achar melhor. Aí tem aquelas coisas de a camisa alaranjada do terrão do Corinthians, a camisa laranja do Fluminense, porque fica em laranjeiras, quer dizer, e tantas outras, né? Você não acha que 30 camisas numa década acaba forçando um pouco a barra e o pessoal que tem que criar acaba criando algumas coisas estranhas? Cara, concordo muito com você. Eu que sou mais antigo, eu acho que deveria ficar restrito a 2 uniformes, o tradicional e esse uniforme alternativo, que hoje se convencionou chamar de terceira camisa. E vem muito da indústria automobilística, eles pegaram isso como referência mesmo para ter esse fast fashion, essa troca de coleções. Muito do que você tem dessas terceiras camisas hoje em dia é baseado no quê? A exploração do mercado asiático e também alguns países, como o Catar, por exemplo, que tem consumo de high fashion em tendência. E você também pegar e tentar conversar com outras modalidades que estão mais conectadas com o que seria o mood, o zeitgeist, o espírito do tempo da molecada no streetwear, por exemplo, o basquete. E um exemplo bem feito disso que a gente tem, por exemplo, para trazer uma coisa que não é patética, é o que o PSG tem feito também com a Jordan, que é um guarda-chuva, né? É um braço de desenvolvimento da Nike. Então, eles conseguem trabalhar, por estar em Paris também, ter todo o contexto cultural e uma abertura propícia para isso, explorar essa questão mais fashion dessas camisas super coloridas ou que não tem nenhum contexto, nenhuma relação com o clube. E você foi muito feliz na tua fala, não tem contexto nenhum mesmo. E aí eu posso falar como designer, que você faz a criação livre e depois, como esses clubes são muito ricos historicamente, o Paris Saint-Germain nem tanto, que é um clube jovem, mas, em geral, os clubes mais tradicionais italianos, espanhóis e mesmo os brasileiros têm uma história vastíssima. Você pode escolher 10, 20 efemérides a cada ano. O que você faz? Você pode criar doidado, viaja na maionese, para usar um termo antigo, e aí você pensa alguma coisa que está ali explodindo naquele período e faz essa associação, seja nas laranjeiras, como você falou, ou seja no terrão do Corinthians, que na verdade não tem terrão coisíssima nenhuma. Aquilo ali era um template, né, que são modelos pré-formatados para você conseguir cumprir essa escala de produção insana durante o ano, e aí você pega e se apropria de algum elemento muito importante que faz parte da ancestralidade do clube. No caso do Corinthians, é público e notório essa história do terrão, né, como fundamento da base, e você faz essa associação para poder empacotar esse produto e vender uma história bonita, né? O chamado storytelling. Mas no final do dia é isso. Eu acho que tem muito mesmo, e acaba meio que banalizando essa coisa que você falou dos anos 70, 80,
mesmo nos anos 90, você tinha um período de estiagem maior entre você criar uma camisa, né, ou uma coleção e você ter a coleção finalizada para uma outra temporada. Hoje você não consegue nem sequer acompanhar. Passou 2 temporadas, você já precisa buscar arquivo ou procurar na internet, porque são mudanças tão pequenas e tão sutis, e fica essa coisa massificada que acaba perdendo, indo contra um pouco a identidade. Portanto, na minha opinião, né, caso fizesse para algum clube, eu desenvolveria só 2. A tradicionalíssima e agora, por efeito de regra, a doida, e aí tudo bem. O material, né? Hoje a tecnologia embutida numa camisa de futebol, digamos, ela não é pequena, né? Você tem hoje uma série de elementos ali para não absorver suor, etc. A camisa tem que ser leve, a camisa tem que ser confortável. Você já falou, ela segue o formato do corpo do atleta, o shape do atleta, essa coisa toda. Então, o negócio chegou no nível de sofisticação muito grande, né? Inversamente proporcional ao que era lá nos primórdios, aquelas camisas pesadas, ficavam encharcadas no dia de chuva, o jogador corria com o uniforme pesando 1 tonelada. Hoje é o contrário, tudo muito moderno. Agora, são camisas que, para o esporte ser praticado em alto nível, faz todo sentido. O cara é um atleta jogando uma partida de futebol. Não é para o camarada colocar para ir, sei lá, para a escola, jogar uma pelada com os amigos, ir ao cinema, dar um rolê com a namorada e tal. É como uma camisa qualquer, né? Ela não precisaria, em tese, ser tão sofisticada, consequentemente, não precisaria ser tão cara. Mas as camisas são caras demais, né? Camisas que custam 300, 400 reais. Você tem camisa custando, sei lá, transportar aí para o dólar, camisas custando aí pelo menos 50, 60 dólares. É caro, né? 100 dólares seria aí uns 500 reais, quer dizer, tem camisas custando aí 50, 60, 70 dólares. É caro, ainda mais para o poder de compra do brasileiro médio. Alguns clubes tentaram já iniciativas, o Bahia, acho que fez uma recentemente, Fortaleza, camisas de fabricação deles mesmos, né? E que têm versões mais baratas. Por que isso não caminha nesse mercado? Até para você. Aí fala-se tanto, tem que combater a pirataria. O camarada vai ver o preço de uma camisa do Corinthians, vai no shopping ali na Avenida Paulista, ali e tal, ele olha, 350 reais, por exemplo. Aí ele desce ali a Major Natanael, chega ali no Pacaembu, ele vê aquele varal com um monte de camisa pirata do Corinthians. Então, cara, eu quero uma camisa com o símbolo do meu clube, eu vou comprar essa aqui. O torcedor compra aquela. E camisa pirata tem aqui, tem na Inglaterra, tem no mundo inteiro, né? Não é uma exclusividade brasileira, tem na Argentina, tem em toda parte. Acho que o mercado vacila com isso aí, quer dizer, cria um abismo, e aí uma grande parte dos consumidores, torcedores, no caso, acaba não comprando o produto oficial, porque justamente não tem condição de comprar, é caro demais. Pois é, perfeita a tua pergunta. Vacila, essas marcas alternativas que surgem agora como marcas próprias, são iniciativas que eu vejo com muito bons olhos, mas que ainda, obviamente, carecem de um melhor apuro, não só de design, né, do ponto de vista de desenvolvimento, e esse é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos, né, tanto com o clube, a iniciativa tem que partir do clube com profissionais especializados em consonância com o marketing e com a comunicação institucional. E, para além disso, a gente já tem hoje na indústria brasileira, principalmente a indústria de confecção, a gente tem um parque fabril absurdo, que está aí o Fashion Week, que durante muitos anos rendeu, inclusive, matérias internacionais de grande relevância. E a gente tem, sim, condições de desenvolver produtos com muita qualidade, tá? E que não haja a menor dúvida, extrema qualidade e por um preço mais acessível, bem mais acessível. Mas precisa-se fazer toda uma engenharia reversa, para usar um termo da moda, dentro da questão da indústria, para que você consiga também ter o suprimento da linha popular, né? Ou seja, camisas alternativas que vão suprir a necessidade desse torcedor, mas que você também consiga ter, porque o torcedor, nesse sentimento de pertencimento, no final do dia, beleza, ele acaba optando por ir no mercado alternativo e paralelo, piratão mesmo, mas ele gostaria muito e quer muito, às vezes, poder comprar para um filho pequeno a camisa original, mas fica inviabilizado, como você mesmo falou. Então, precisa se sentar, os clubes, principalmente, terem mais autonomia e poder pelas suas marcas, através de processos de branding, processos mais profissionais para você poder garantir reprodutibilidade, ou seja, o símbolo, o Vasco foi até objeto agora de um tweet seu recente, o Flamengo tem feito isso, que é esse movimento de você trabalhar a marca de uma maneira mais profissional, como se ela fosse realmente uma marca de empresa, e para você conseguir modular opções de uso e também criar formatações e
padronagens universais, ao menos para os uniformes mais tradicionais. Com isso, você sentar com o teu fornecedor e conseguir realmente, dentro de uma expertise técnica, fazer com que você consiga baixar o máximo que você puder para você conseguir ganhar na escala, né? Mas esse é um trabalho que exige realmente que você tenha toda uma estrutura dentro dos clubes para você conseguir dialogar com os fornecedores. Porque muitas vezes, por fornecedor, ele dá uma informação para o clube que ele já está acostumado ali num processo que ele está meio acomodado, ele não quer sintetizar isso. E às vezes você precisa sentar com os especialistas para poder ver, pô, será que eu consigo, através de um aviamento melhor, conseguir ter o mesmo resultado do ponto de vista esportivo, mas também do ponto de vista comercial e atender a demanda da minha torcida? Muito possível, muito factível, mas precisa de tempo, precisa de vontade e é um processo que ele demora para ser introjetado. Você vê que clubes grandes como o Santos tentaram fazer isso e não foram bem sucedidos, né? Os clubes menores, né? O Bahia, obviamente, é um clube de massa, parece que está conseguindo, através da sua marca própria, atingir isso. A gente tem exemplos do Santa Cruz recentemente e agora descontinuou. O problema é essa instabilidade política também que acontece dentro das estruturas e da mentalidade que se tem, principalmente nos clubes grandes. Você portar uma marca grande como fornecedora de material esportivo acaba também sendo um símbolo de status e de comparativo entre essas agremiações, entre os próprios torcedores. Então, muitas vezes, você tem até a iniciativa do clube de tentar partir para um caminho autônomo e de construção dessa marca própria, oferecendo um bom design, mas é rechaçado de pronto pela própria coletividade que não aceita e vê esse tipo de iniciativa como uma alternativa menor ou como um produto de subqualificado. Então, é bem complicado, é uma questão complexa que a torcida precisa abraçar também e o clube precisa comunicar de uma maneira muito clara e efetiva. Ou seja, muitos torcedores querem também a grife, né? O cara quer ver ali um Adidas, um Puma, um Nike, uma Umbro, uma marca internacional ali grifada na camisa, além do símbolo do próprio time. Isso também é mercado, né? Isso também pesa, ou seja, Bahia, Paysandu, Coritiba, Fortaleza, esses clubes que fizeram esse caminho do uniforme próprio, eles mexem com a autoestima do cara. Falam, não, aqui é a nossa camisa mesmo, não vamos dividir dinheiro com ninguém. Esses caras... Tem muito isso também, né? O pessoal fala, repassa uma mixaria para o meu clube. Tem outros que pensam ao contrário. Vou comprar a camisa, produção do próprio clube, que a grana fica só para o meu clube e não tem que passar dinheiro para ninguém. Muitos pensam dessa maneira. Já conversei com torcedores do Fortaleza, do Bahia, que falam assim, falam nessa linha sobre esse assunto. Mas você falou outro ponto importante, que é a questão da grife. Agora, esses contratos que clubes importantes do futebol brasileiro ainda têm com essas marcas internacionais, são contratos muito vantajosos financeiramente. Luvas e tal, paga tanto. Me parece que esse mercado está dando uma retraída também, né, Glauco? Sim, teve muito, principalmente pelo contexto pandêmico, mas também pelo entendimento, por uma questão que está acontecendo muito forte, que eu citei no começo da nossa conversa, que é essa mudança do comportamento do torcedor, principalmente do torcedor que já está mais envelhecido, em relação à maneira como o jovem consome o futebol. Então, por isso, esse movimento cada vez mais forte de você ter essas collabs com outras modalidades, né? E aí, de novo, eu trago um exemplo que eu acho que é o case principal hoje em dia, que está sendo replicado, que é o caso do Paris Saint-Germain mesmo, de vender o futebol como um estilo de vida. Você entende? É partir para essa coisa mesmo do comportamento. A gente teve agora uma camisa recente que eu até compartilhei contigo, deixa eu lembrar de quem foi. Lembrei, da Juventus de Turim, que foi super criticada aqui, foi alvo de troça, virou meme, com montagens com Cristiano Ronaldo como se fosse uma bola de voleibol, ou a questão dos uniformes dos Correios, mas quando você pega a camisa aplicada dentro do contexto original, que foi a proposta de criação, você percebe ali que tem um fundamento. É uma camisa que ela tem uma modelagem, principalmente quando você está vendo uma mulher usando. As meninas que estão usando o modelo masculino, ou seja, não é aquele modelo mais slim, que geralmente realça as curvas das mulheres, é um modelo que dá uma certa neutralidade, e você vê muito da composição que era usada no final dos anos 90, início dos anos 2000, de você ter uma t-shirt por baixo, uma camisa de manga comprida e a camisa compondo por cima. Então, você tem realmente mais essa busca hoje em dia
de você conseguir, nessa conexão com o público mais jovem que vai herdar essa ancestralidade de ser torcedor, essa preocupação de você vender o futebol muito mais como um estilo de vida e trazer a camisa para esse contexto mais do dia a dia, para quando a pessoa vai se reunir ali para fazer o seu rolezinho, vai tomar seu drink, vai encontrar para fazer o esquenta pré-balada. Cada vez mais você vê essa tendência. E cada vez menos a gente vê essa ligação com o passado, que para a gente ter uma memória afetiva muito importante, muito interessante, que ajudou a construção desses entes, né, desses clubes, mas que de uma maneira, eu vejo com ceticismo. Eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai cada vez menos poder falar sobre isso, ainda mais com os tecidos inteligentes. Estava lendo uma matéria hoje, antes de falar contigo, sobre os tecidos tecnológicos que já tem agora resultado de calor, enfim, o jogador não vai nem mais usar colete. A gente vai chegar a um tempo que a propaganda vai estar mudando em tempo real ali, com realidade aumentada. A camisa vai ser uma camisa chapada e você vai ver o símbolo do clube mudando à medida que o jogador está jogando. Vai ter as informações ali em tempo real do jogador quando você estiver assistindo dessas arenas super tecnológicas aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas camisas icônicas, clássicas, né? Você selecionou algumas, né? E a gente vai mostrar aqui enquanto o Glauco vai falando, né? Vai respondendo aqui as nossas perguntas, né? E queria começar com a camisa do Brasil da Copa de 70, né? Que é uma época em que ainda não se via os logos dos fabricantes na camisa, né? A camisa tinha só o símbolo da antiga CBD. Antes, um pouquinho, não tinha nem símbolo nenhum, né? As camisas eram totalmente lisas, né? Na Argentina mesmo demorou muito a ter símbolo dos clubes na camisa. A camisa era lisa. Aqui no Brasil já tinha os símbolos dos clubes e da seleção brasileira, sempre com o símbolo da CBD, depois virou CBF, mas sem o material identificado ali, o fornecedor. Se eu não estou enganado, a primeira Copa do Mundo assim foi 74 ou 78, que o Brasil, com Adidas, usa lá o logo na camisa. Em 70, não. Mas era material da Umbro em 70, né? E ali você identifica pelo número, né? Os números, o layout ali dos números, a tipologia da Umbro era muito característico daquela seleção brasileira e de seleções inglesas através de décadas, né? Que sempre usaram o Umbro. Depois a Umbro é comprada pela Nike, aí vira a Nike, a seleção da Inglaterra, aí a Umbro é vendida pela Nike, mas aí já houve um rompimento aí de uma grande tradição, né? Que era o time inglês sempre com fardamento da Umbro. Eu queria que você falasse um pouquinho do que representa no universo do design de camisa de futebol, essa camisa, esse fardamento canarinho, tricampeão do mundo com Pelé e companhia em 70. Excelente pergunta, ótimo poder falar sobre isso. Perfeito. Nessa época você ainda tinha a ausência, né, do tecido sintético, né, viscose, enfim, outros tecidos que são os tecidos naturais, que são os tecidos feitos em algodão. Então, por isso, obviamente, que você via, inclusive aquele coração do Pelé, mais para o final da carreira, só é possível de acontecer por conta exatamente de você ter uma camisa que não tem poliéster, né, que não tem outros tipos de fibra. Essa questão da Umbro você também traz para a gente de uma forma muito feliz, porque realmente você tem aí a construção dessa ancestralidade do futebol, né? do panteão. São os símbolos básicos que você tem na construção dessas tipografias, que é uma tipografia que a gente chama de sem slab, sem serifa. A serifa seria aquele pezinho mais fino quando você está lendo um livro ou mesmo um e-book e você tem aquela haste no final da letra. Aquilo ali é para poder te ajudar na ergonomia visual. Essas letras mais garrafais, mais encorpadas, eram exatamente para cumprir uma função também de design, que era de você poder identificar os jogadores, principalmente nessa época. À medida que o tempo foi passando, a FIFA, né, foi aprimorando o seu tipo de regulamento, exatamente para você conseguir ter contraste entre os times. O princípio básico de você conseguir implementar os regulamentos foi esse. Afinal, o Brasil foi jogar com a Suécia em 58 na final e teve que improvisar e costurar uniformes de última hora. A própria Argentina fez isso em 86, para você ver, e era uma época já bem mais avançada tecnologicamente se comparada com 58. Contra a Inglaterra, né? No famoso gol de mão. La Mano de Dios, foi isso. Inclusive, os jogadores no final do jogo, tem uma história bem interessante, o Maradona fala sobre isso, outros jogadores também, os números que eles conseguiram de última hora para poder costurar nas costas dos jogadores, eles tinham glitter. Eles conseguiram uma confecção e os caras terminavam o jogo cheio de glitter, todo mundo brilhando, porque, obviamente,
eram números mais fashion voltado para a aplicação do que seriam aquelas jaquetas de high school, de universidade, ou para você ir para a balada. Então, tem muito dessa associação também universitária com essa parte da tipografia. E aí, pegando o gancho, para finalizar, você tem nessa estrutura, como você falou, antigamente você não tinha nem a parte da simbologia, porque você não tinha tecnologia, nem sequer para você fazer os bordados. Os bordados eram gigantescos. Você não tinha o apuro técnico para conseguir pegar os micro detalhes que esses escudos tinham e que vão deixar de ter também, porque agora está tudo voltado para aplicação em social media. Então, cada vez menos os elementos mais tradicionais que compõem a heráldica, né? Essa coisa que vem desde as guerras, de você ter o pavilhão e tal, e que foi transportado para o futebol, cada vez mais está sintético, e você vai ter cada vez mais um símbolo voltado para uma aplicação flat design, que é o que o Google e as redes sociais o Facebook, acabaram impondo para todas as marcas. Vocês podem perceber que dos últimos 5 anos para cá, todas as marcas de todos os segmentos, automobilístico, futebol, têm passado por esse processo, e os escudos também não, né? E essa coisa da própria Umbro ter sido vendida, ter sido recomprada por um grupo inglês e também ter representantes aqui no Brasil para tentar resgatar, tem muito a ver também com uma cultura muito própria da América do Sul, dessa coisa da ancestralidade, e especialmente o torcedor brasileiro, que ainda é um dos que é mais resistente a esse tipo de mudança e de inovação. Se você parar para comparar com outros países, principalmente os europeus mais tradicionais, você já tem uma aceitação muito maior. Aqui ainda existe esse foco de resistência, né? Não é a resistência francesa, a França já está na vanguarda disso, mas o brasileiro ele é bem reticente e ele é muito zeloso. O torcedor brasileiro, nas conversas que eu tenho com a audiência, quando eu sempre falo das camisas, ele é muito zeloso com qualquer tipo de inovação, principalmente para os clubes mais tradicionais. Você já falou da camisa da Argentina, de 86, né? Realmente essa história é muito curiosa, porque eles saem pelas ruas lá no México procurando nas lojas uma camisa que pudesse ser utilizada, porque a Argentina não podia jogar com a camisa número 1 contra a Inglaterra, que ia jogar de branco, e branco com azul, claro, daria confusão, tinha que jogar com a camisa número 2, que é azul, né? Isso é contado com detalhes no livro El Partido, que é um livro muito legal que fala sobre o famoso jogo do gol mais espetacular das Copas e o gol La Mano de Deus, os gols do Maradona contra a Inglaterra em 86. Então, passando já da camisa da Argentina, eu queria falar da camisa da Holanda, campeã europeia de 88, que foi a que você separou, Glauco. Ela seria, sei lá, a primeira a dar uma radicalizada no visual, com aqueles tons diferentes, laranja, né, riscos na camisa. Fala um pouquinho sobre esse uniforme, que é muito marcante, que valeu um título europeu para os holandeses, né? Falo sim, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Só um gancho para finalizar. Dessa parte da Argentina, eu não me lembro agora o nome do técnico, mas ele foi genial. Bilardo. Foi o Bilardo, né? Isso. Porque é o seguinte, a camisa azul, ela era uma tecnologia diferente a titular. Ela era mais fina e por você ter o calor do México jogado ali naquela época, ela tinha mais predominância de branco e o azul claro ajudava na performance dos jogadores. Eles foram jogar com a azul original e ela era muito mais pesada. Então, por isso que eles foram buscar uma camisa parecida. Teve isso também. Era por performance atlética e o técnico foi responsável por ajudar, tá? Só para pegar esse gancho. Mas, enfim, a Holanda foi o seguinte, esse design da Holanda realmente é revolucionário e ele acaba ficando bonito por conta da questão do título, né? Isso ajudou também muito. Porque nesse período, principalmente lá na Europa, e ainda mais com a fornecedora específica dessa camisa holandesa, que já tinha relações mais próximas com a FIFA e é a fornecedora oficial da Copa do Mundo desde 74, como você bem disse, há um momento de exploração por parte dos designers, porque você tem uma verdadeira revolução têxtil. Tecidos sintéticos que permitiam também essa queima e essas perfurações já a laser, ou mesmo você fazer tipos de tintura que eram impossíveis de serem feitas ou que custariam muito e não dariam o resultado esperado no algodão. E essa camisa ela é emblemática porque você olhando de longe não percebe, mas ela faz referência a um artista muito importante holandês, que é o Escher, né? Arthur Escher, o pessoal pode pesquisar aí, que era um cara que brincava com essa coisa meio surrealista de você ter perspectivas que não terminavam nunca, né? Escadas que se entrecortavam e que continuavam o mesmo caminho. Então, você nunca conseguia entender onde era o começo e era o fim. Então, eles pegaram isso como referência,
pegaram também a questão da juba do leão, que faz parte do crest, né, do escudo da Federação Real Holandesa, que ostenta aquele leão dentro do escudo, e transformaram isso em setas ascendentes e degraus, e também lembra um pouco a juba do leão. Foi uma coisa muito revolucionária para a época, muito à frente do tempo, causou estranheza nos atletas, o Gullit, o Raika e alguns atletas meio que não curtiram muito a ideia de trajar essa coisa da camisa. Hoje em dia é muito natural, mas os próprios atletas, né, e não só os atletas, mas como os críticos, jornalistas, enfim, torcedores em geral, quando se deparavam diante de algo assim tão disruptivo, a coisa era muito mais polêmica do que é hoje. Não era, se debatia muito e as pessoas rechaçavam. Então essa camisa ela foi rejeitada inicialmente, mas depois, à medida que o time foi avançando, não tem tanto essa questão da sorte, da questão mística que a gente tem aqui no lado latino, mas de uma certa maneira eles viram a camisa como um amuleto ou como algum elemento que estava ajudando na construção daquele time, e ficou marcado como um símbolo mesmo do final da década de 80 e início dos anos 90, que foi uma revolução têxtil bem importante, né? E ali é a mãe de todas as camisas loucas que a gente tem visto hoje em dia. Agora, depois da Holanda, aí você também separou aqui a camisa da Alemanha da Copa de 90, né? Quer dizer, 2 anos depois, a Alemanha sai também de um formato mais tradicional, uniforme sempre branco e preto, né? Camisa branca, calção preto, sem muitas variações, e inseriu as cores da bandeira no uniforme, né? Naqueles riscos no peito, né? Que sempre a Alemanha com o uniforme branco, o segundo uniforme verde, exceção aí de uma Copa ou outra, como o próprio 7-1, né? Que tinha aquela camisa rubro-negra, que depois foi aposentada, voltou a usar o verde como segunda camisa, o time alemão. O que representa essa mudança também da Alemanha entrar se arriscar um pouco, digamos assim, com aquela camisa da Copa de 90? Pois é, e ainda mais os alemães são bem mais rígidos, né, e bem mais herméticos, principalmente no design deles. O que chama atenção nessa camisa é que é o seguinte, você tem duas coisas bem importantes ali. Primeiro que o desenho ele não tem esse formato por acaso, ele é uma estilização, né? Ou seja, é uma síntese formal do formato da asa, da águia que eles têm também no brasão deles. Então, é o que seria uma representação, um desenho do formato da asa, emendado, obviamente, com as cores da bandeira e com a bandeira tremulando do outro lado. O conceito é esse. E você vê que ela está bem posicionada entre os ombros e o peito, que é exatamente para brincar com essa coisa da asa mesmo. Ela não está jogada por acaso. Ali, realmente, você já tem... E outra, a Adidas também é a fornecedora oficial da Alemanha desde sempre, e é também associada com a FIFA. Então, é interessante para a marca ter, obviamente, a representação de uma seleção gigantesca dentro do contexto do cenário de futebol e, para além de ser fornecedora, também trazer um pouco de tendência e para o que seria o mood daquela década, né? Se a gente andar depois no tempo mais 4 anos, a gente vê a camisa da seleção brasileira, que eram aqueles escudos em marca d'água. Então, isso daí quer dizer o quê? Por mais que você tenha essa tradição, essas questões mais enraizadas dentro da cultura, não tem muito jeito, quando você está falando de tendência, você acaba meio que se rendendo. E aí foi a maneira que a Alemanha conseguiu encontrar no uniforme tradicional, trazer um pouco dessa proposta que comercialmente e industrialmente era interessante também para a empresa que estava fornecendo os materiais ter. Tem muito dessa troca, né? Às vezes é um jogo que, por mais que você seja a seleção, você está submetido a questões comerciais, e aí você às vezes tem que ceder um pouco aqui ou acolá. Então fica esse jogo de tensionamento. Teve também muita polêmica nessa época, principalmente por ser a seleção, né, de Mannschaft, eu não sei falar em alemão como está escrito, mas enfim, é a inscrição que aparece dentro do escudo, e eles também são meio reticentes com esse tipo, né, mais reticentes com esse tipo de mudança, mas foi bem sucedido, e essa camisa para mim é belíssima, porque ela consegue, por mais que esteja propondo uma ruptura com algo mais tradicional, ela tem uma poesia ali, tem um cuidado, né, e uma engenharia muito bem feita para você poder encaixar esses elementos e dar a suavidade necessária sem descaracterizar, sem ficar um uniforme muito carnavalesco.
falou sobre uma postura inicialmente um pouco mais resistente dos alemães, né? E os africanos são menos resistentes, que eu lembro, por exemplo, a camisa de Camarões sem manga, né? Que foi um negócio diferente. E você também separou aqui para mostrar para a gente a da Nigéria, agora de 2018, né? Com um visual realmente bem diferente, bem radical. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como essas camisas e como os africanos lidam com isso, se são um pouco mais, digamos assim, flexíveis com relação a inovações. Camisa de Camarões também, eu lembro, se não estou enganado, foi a primeira a usar aquela camisa muito grudada no corpo, né? Que define muito bem ali o cara com o uniforme. Foi uma novidade, você via exatamente o quão atlético o sujeito era, ou gordinho, né? Se o jogador fosse um pouquinho acima do peso, a barriguinha protuberante ele ia também aparecer. Mas quando o cara era parrudo, forte mesmo, você via que o cara era todo atlético e a camisa era grudada no corpo. Depois vários fizeram isso. Mas me parece que eu me lembro de seleção, talvez Camarões tenha sido a primeira. Fala um pouquinho sobre essas duas seleções e essas tendências aí que foram sendo lançadas a partir de seleções africanas, quase que simultaneamente ao crescimento das seleções da África nas Copas do Mundo. Cara, perfeito. E aí tem uma estratégia comercial de guerra entre marcas que é bem interessante, né? Que eram duas marcas de dois irmãos, que é a Puma e a Nike, né? Por quê? Porque a Puma, obviamente, perdeu muito terreno na disputa entre Adidas e Nike, nesse sentido, e ficou relegada a um terceiro lugar. Mesmo no Brasil, chegou a quase que encerrar suas operações e retomou recentemente. Então, o que ela fez? Como é que ela conseguiu voltar a se destacar e ter o protagonismo que ela teve apoiando jogadores que eram os rebeldes, né? Ela sempre teve, de uma certa maneira, vinculada a jogadores que não eram jogadores que estavam ali lendo a cartilha, by the book, né? Maradona, Cruyff, o Eusébio, o próprio Pelé, que, tudo bem, é o rei do futebol, mas quando estava atuando tinha suas polêmicas para lá e para cá, então era interessante para a marca estar associada com esses caras. Aí tem esse gap, por conta dessa perda de mercado dos anos 90, início dos anos 2000, o que ela identifica? Ela identifica o quê? Um processo de acolhimento e de abertura para o futebol africano. Como não existia essa tradição do futebol africano em Copas do Mundo, isso daí começa a acontecer com mais força a partir do final dos anos 80, né? E aí você tem a grande Nigéria de 94, você tem 96 também com o Canu, você não tinha esse contexto das seleções africanas, era o mote perfeito para fazer o quê? Propor disrupção, propor inovação. Você já tem nas culturas africanas uma flexibilidade e uma leveza e uma abertura muito mais parecidas com o que nós somos aqui, os latinos, do que o rigor europeu das origens iniciais do futebol, essa coisa acadêmica que veio da universidade. Então, como você já tem todo um cenário de textura, de própria pintura de corpo por conta das tribos que existem ali, a empresa viu ali uma chance absurda de realmente tentar quebrar as regras que eram impostas entre FIFA e a fornecedora principal, que era a Adidas, para conseguir se destacar. Inclusive, esse uniforme que você cita dos Camarões, sem as mangas, ele foi alvo de uma polêmica absurda, porque você já tinha o regramento da FIFA imposto, obviamente, por incentivo da principal fornecedora, de maneira o quê? Favorecer a produção dessa escala industrial dos uniformes e você também tentar minar a tua concorrência. Então, para além da questão filosófica, poética ou identitária que existe dentro do universo do futebol, tem uma questão comercial e dessa guerra. Aí a Puma foi lá, compra essa briga, cria esses uniformes que não foram os únicos, né? Você teve primeiro sem as mangas e depois um que era um uniforme completo, que era um macacão. Os caras usavam um zíper. Ele tinha até umas marcas aqui, como se fosse as garras dos leões, né? Que é o apelido de Camarões. E esse uniforme desclassificou Camarões da Copa. A Puma entrou com um processo absurdo contra a FIFA, ganha esse processo e esse dinheiro que foi recebido foi revertido para obras assistenciais na África. Então, todo esse contexto de construção de identidade e de imaginário, de reverência africano, vem muito do que a Puma propôs. E em 2018, a gente teve essa camisa que eu trouxe para vocês, que aí a Nike foi muito feliz, porque já tem esse entendimento mesmo de pegar a cultura, a música, entender o que está acontecendo dentro dos países africanos e também trazer um pouco dessa herança multicultural que existe nos países africanos, para trazer também uma questão até de um certo exotismo, trazer esse contexto exótico
para poder trazer uma pegada mais fashion e revestir de moda e de tendência o que acontece na África. Então, tem sempre um viés muito comercial, nada é por acaso, e é muito minuciosa essa pesquisa e esse resultado para construir esse símbolo, sabe? Essa foi a primeira parte da nossa entrevista do Dividida com o designer Glauco Diógenes. Na semana que vem, na segunda parte da entrevista, ele vai falar sobre camisas não muito simpáticas, camisas polêmicas, feias mesmo até. Vai falar também sobre tendências dos uniformes dos jogadores, dos atletas de futebol para esse ano e para o futuro, as tendências de momento e das mudanças feitas nos símbolos de Flamengo e Vasco da Gama. Qual?